O americano George Floyd, morto por um policial branco durante uma abordagem no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, em maio de 2020. O gaúcho João Alberto Silveira Freitas, assassinado por asfixia por seguranças de um supermercado em novembro de 2020. E o limeirense Luiz Carlos da Silva, humilhado por seguranças em um supermercado na região central de Limeira em 2021. 3 cidadãos negros. Provas de que o racismo pode levar a graves consequências. Eles foram vítimas de ataques que ganharam repercussão, mas são apenas 3 entre muitos que acontecem todos os dias no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia, dados do Atlas da Violência de 2021 mostram que entre as vítimas de assassinatos no Brasil, 77% são negros. Mas vale lembrar que, além dos casos de violência, há também ataques racistas que acontecem de forma mais velada, camuflados em um ditado popular, uma piada, um comentário dito sem maldade, frutos do racismo estrutural, enraizado na cultura de um povo. Por que não é falado? É sempre desvendado. É quando é chocante. Quando eu falo desvendado, é quando é algo chocante, onde a mídia pega de surpresa, ou acontece de alguém gravar e pôr em redes sociais, como atualmente nós temos as redes sociais. Antigamente não tínhamos. Então, por isso, era mais ainda velado. Aceitar que é racista e estar aberto para tratar do tema é o primeiro passo. A pessoa, quando não admite que é racista, se eu não admitir que eu sou racista, no sentido de não querer dialogar o tema, de não querer ver essa prática diariamente ao meu lado e eu fazer essa mudança, porque não adianta eu ter reflexão. Por exemplo, como o 20 de novembro é um dia de reflexão, mas não é somente reflexão, é reflexão-ação. Os dois andam sempre juntos. Ofender ou discriminar uma pessoa por causa da cor da pele dela é crime e deve ser denunciado. Ofensas racistas, no entanto, podem ser classificadas de acordo com a lei de 2 formas: racismo ou injúria racial. O que muda de um para outro é a conduta. Se direcionado para o indivíduo, o crime é classificado como injúria racial. Se o crime for contra a coletividade, é tipificado como racismo. As punições diferem de um crime para o outro. No caso do racismo, a pena é de 1 a 5 anos de prisão. A apuração é feita pelo Ministério Público e o crime é inafiançável. Já na injúria racial, a pena é de 1 a 3 anos de prisão e cabe fiança. As diferenças entre os 2 crimes são motivo de discussão no Legislativo há muito tempo. No mês passado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi vista como um passo importante. Ministros do STF tornaram a injúria racial, que até então poderia prescrever em 8 anos, imprescritível, como no crime de racismo. Recentemente, nós tivemos, acho que umas 2 semanas atrás, uma decisão do STF relacionada justamente sobre isso. Teve uma votação plenária, que inclusive foi praticamente voto unânime, foi 8 votos contra 1, a respeito de um processo que foi tramitado e iniciado lá em 2013. E o que acontece? Essa situação ela foi condicionada a um crime de injúria racial, ou seja, nós não temos a prescrição e nem a questão da fiança. No entanto, esse processo foi chegado ao STF, entraram com o HC, e logo foi realmente aí os ministros do STF que julgaram a situação. Foi equiparado o crime de injúria com o crime de racismo. A advogada ressalta que falar sobre racismo, e não só do ponto de vista da lei, é de extrema importância. A ciência negra, o fato em si como que eu posso falar, do feriado, é realmente fazer uma certa reflexão, não só como o coletivo, mas o judiciário, tudo para que a gente consiga, um dia, se Deus quiser, a gente conseguir realmente tirar toda essa questão de política, a política cultural que a gente tem aqui dentro do nosso Brasil. Já a presidente do Comicim reforça que a luta pelo combate ao racismo não é apenas no Dia da Consciência Negra. Para ela, é preciso ter consciência todos os dias. O racismo, a reflexão às vezes até entra. Tipo assim, não, eu não sou racista. Na minha casa nós sempre tivemos empregados negros. Minha mãe confiava plenamente e confia
nos nossos queridos, é como se fosse uma segunda mãe para mim, mas não deixa de ser empregado. E aí, ser empregado é ruim? Lógico que não. O que eu preciso é saber a temática, a profundidade desse empregabilidade. Como, por exemplo, ela ser respeitada, não pelo fato dela ser empregada, dela ser um ser humano, e como eu sou, e ela ter os mesmos direitos e deveres como eu.